Irmãos, vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 6. Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 6. Faremos a leitura do verso 28 até o versículo 13 do capítulo 7. Êxodo, capítulo 6, verso 28 até o verso 13 do capítulo 7. Êxodo, capítulo 6, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Até aqui, irmãos, a leitura. Façamos uma oração mais uma vez em nome de Jesus. Ó Deus bendito, Rei de toda a terra, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, invocamos o Teu nome mais uma vez, ó Pai. Suplicamos o Teu favor por mais este momento, como parte do culto, onde, ó Deus, nos preparamos e invocamos o Senhor para ouvir a voz do Senhor falando conosco. Ó Deus, que o nosso coração seja preenchido pelas verdades do Senhor para nossas vidas nesse dia. Que, ó Deus, essas verdades vêm de encontro, ó Deus, às nossos pensamentos, as intenções do coração, as nossas ações. E o Senhor, ó Deus, se faça conhecido mais intimamente por meio dessas verdades da Tua palavra, para que saiamos daqui, ó Deus, conscientes do dever que precisamos assumir, das responsabilidades que devemos, ó Deus, como servos do Senhor, realizar, como também, ó Deus, conscientes dos pecados que precisamos abandonar e da adoração ao Senhor que devemos prestar com as nossas vidas. Usa, meu Deus, como instrumento em Tuas mãos para o bem do Teu povo. Faça isso mediante a Tua graça e misericórdia, para que o Teu povo não padeça, ó Deus. Mas usa, meu Deus, assim como o Senhor falou comigo por meio dessa mensagem, que ela seja, ó Deus, edificante para o Teu povo aqui, em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, como nós temos estudado o livro de Êxodo, é um relato de como o Senhor libertou o seu povo do Egito. A promessa que Deus deu ainda a Abraão, que se renovou com Isaac, com Jacó, agora ela está também presente, o Senhor em aliança, fazendo cumprir a sua palavra. Neste exato momento da narrativa, nós encontramos o momento em que este plano de libertação do Senhor começa a entrar em curso de maneira mais prática. As promessas foram dadas, chegou a hora, o momento do Senhor cumprir essa promessa, e Ele está fazendo isso por meio de Moisés e agora Arão também nessa trajetória, nessa chamada. Até esse ponto, irmãos, Moisés e Arão, eles haviam transmitido esse ultimato de Deus a Faraó para que liberte o povo. Essa vontade de Deus foi anunciada, mas chegou a hora de revelarem, por meio de Deus revelar o seu poder por meio de Moisés e Arão, mediante sinais miraculosos, provando que Moisés e Arão haviam verdadeiramente sido enviados por Deus e que Deus está envolvido nesse pedido e interessado que o seu povo seja liberto. Nós temos neste ponto do texto que nós lemos o Senhor enviando mais uma vez Moisés a Faraó, e o que envolve todo esse envio é descrito aqui para a nossa edificação. Primeiro, no verso 28 ao verso 30, o Senhor então ordena que Moisés mais uma vez fale com o rei do Egito. Apesar de todas as respostas que foram dadas em relação a esse chamado de Deus, esse pedido do Senhor a Moisés e Arão, a resposta do povo, a resposta de Moisés, a resposta de Faraó, a resposta de Deus, no verso final aí do texto, no verso 10, é ainda que Moisés e Arão vá, depois de mandamentos que ele dá aos filhos de Israel, e a ordenança a Faraó, por meio de Moisés, como está no verso 10 e no verso 13, que diz: não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão, e lhes deu mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Depois disso, agora o Senhor mais uma vez chega para Moisés e Arão e mostra o seu interesse que permanece, que continua no dia que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. O que me chama a atenção aqui é onde o Senhor mais uma vez fala com Moisés. O texto vai dizer que foi na terra do Egito. O Egito, meus irmãos, aqui nesse contexto é símbolo de escravidão. É um lugar onde o povo estava sofrendo angústias terríveis pela escravidão que veio sobre a vida deles. E é de lá que o Senhor fala com os seus servos. Isto prova que de fato Deus estava atento ao clamor e à angústia que o seu povo estava sofrendo. Veja, em Êxodo 2, capítulo 2, verso 24, o Senhor fala a Moisés o seguinte: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. No verso 5 do capítulo 6, ainda essa verdade é dita lá: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. É lá nesse contexto de escravidão que o Senhor mais uma vez chama Moisés e lembra do chamado que ele deu a eles. É desse tempo de angústia que o povo estava sofrendo que o Senhor diz: eu ouvi e me lembrei. Agora chegou a vez, em outras palavras, do Senhor dizer a este povo, por meio de Moisés: agora eu vou agir. E é exatamente isso que o verso 29 descreve. Disse o Senhor a Moisés, o verso 28,
descreve, né? No dia que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, e disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor, lembrando o seu nome pactual. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Até aqui, irmãos, Moisés é chamado a levar a ordenança, a falar a Faraó para que tire o povo. Primeiro, falar com os anciãos, depois falar com o povo, depois falar com o Faraó. Até aqui o Senhor está sempre mandando Moisés falar. Esse é o papel de Moisés, um dos papéis que ele está cumprindo aqui como profeta de Deus. Mas o Moisés fala também em outras coisas, como está aí no verso 30. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? Não é a primeira nem a segunda vez que Moisés fala isso para o Senhor, e o Senhor sabe dessa verdade. Moisés, ele mais uma vez apresenta a sua dificuldade na fala como um impedimento para cumprir a ordenança do Senhor. E até agora Moisés, ele não tem tido muito sucesso nessa empreitada de falar. Sempre que ele abriu a boca e falou, as coisas pioraram. E eu penso, irmãos, que neste momento, depois de tantas ordenanças, depois de tanto Senhor falar e enviar, provar, e ainda Moisés nesse ponto dizer que não sabe falar bem, e de maneira específica aqui ele aponta algo importante: como Faraó me ouvirá. Nós precisamos entender o porquê que Moisés neste ponto está trazendo ao Senhor. Primeiro, a primeira vez que Moisés foi falar com os anciãos dos hebreus, parece que tudo deu certo, mesmo lá no monte, Moisés tendo dito que não sabia falar bem. Ele foi, diz o texto, que o povo ouviu e creu nas palavras de Moisés. Capítulo 4, verso 29 ao verso 31. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira aflição, inclinaram-se e adoraram. Essa primeira etapa da missão, Moisés, na sua fala, ou por meio do seu irmão ali, ele consegue, tem sucesso. Em segundo momento, quando é levado a falar com o Faraó para que liberte o povo, a notícia chega para ele que o povo está ocioso, está querendo sair, abandonar o seu serviço. O Faraó não acatou o pedido de Moisés de deixar ir o povo. Aí as coisas pioraram. A primeira reação foi a do povo, quando não quis mais acreditar em Moisés, como é dito no versículo 9 do capítulo 6. Veja: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. O que aconteceu? Depois de falar ao povo e falar a Faraó, as coisas pioraram. O povo virou as costas a Moisés. Os seus capatazes passaram a ter um olhar diferente para Moisés, por conta de todas as angústias que foram aumentadas por ter falado com o Faraó. Aí, meus irmãos, é com razão que Moisés está relutante em ir falar com o Faraó mais uma vez. Se na primeira vez trouxe todo esse prejuízo, o que virá então dessa segunda insistência? Neste momento, eu penso que Moisés deveria estar pensando: se meu próprio povo não me ouve, muito menos me ouvirá Faraó, principalmente por causa da minha dificuldade de fala. Por isso, antes mesmo de nós jogarmos pedras em Moisés mais uma vez, nós já fizemos esse exercício em outros momentos, nos coloquemos no lugar dele, porque por vezes nós também somos assim. Parece que quando as coisas ficam difíceis, quando o trabalho está muito dificultoso, quando as coisas estão aparentemente não dando certo, a reação nossa é qual? Vamos resolver, vai melhorar, tenha fé em Deus. Não dá mais para mim.
eu desisti. Parece que as coisas não estão dando certo, o que eu estou fazendo o povo não está ouvindo, o meu trabalho não está sendo visto. Não dá para mim. Então, é importante nós vermos o porquê de Moisés estar dessa forma. Agora ele é chamado a falar com aquela autoridade máxima do Egito, com o faraó mais uma vez. Mas o Senhor renova essa convocação feita a Moisés e Arão, que foi dada lá no verso 10 e o verso 13. Moisés e Arão são chamados a falar as palavras do Senhor ao rei do Egito, como está no verso 29. Disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. O Deus do pacto, o Yahvé, está convocando o seu servo para mais uma vez. E a missão de Moisés não é outra a não ser falar. Moisés e Arão são chamados a dizer tudo o que o Senhor ordenou, assim como os apóstolos, séculos mais tarde, vão ser chamados por Cristo e enviados a falar a toda criatura do Evangelho do Senhor, assim como a igreja ficou responsável de falar das verdades de Deus, do Evangelho, que é poder de Deus. As palavras do Senhor precisavam ser ditas por Moisés, e o resto era com o próprio Deus. Por isso que a resposta do Senhor, ela não tem muitas nuances, apenas diz a Faraó, o rei do Egito, tudo que eu te digo. Uma missão que aparentemente é simples, né? Mas requer muita coragem de Moisés e de Arão. Em segundo lugar, nos versos 1 ao verso 7 do capítulo 7, então o Senhor promete trazer juízo sobre o Egito por meio de Moisés e Arão. Já que Moisés apresenta mais uma dificuldade, o Senhor resolve em definitivo esse problema. Verso 1 ao verso 2, o Senhor constitui Moisés e Arão como seus representantes diante de Faraó e todo o povo. Veja, então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Em outras palavras, o Senhor está chamando o seu servo e dizendo: você até agora não percebeu o que está acontecendo aqui, Moisés? Você não está conseguindo enxergar o que eu estou fazendo, a missão que eu estou dando para vocês? Olha, verso 2: tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Quando o Senhor chama a atenção de Moisés aqui e diz que constituiu como Deus, não é que Moisés agora seria um ser divino, né? Cheio de atributos divinos, tido ali como alguém que deveria ser adorado, porque este era o contexto dos egípcios, nos seus muitos deuses. Na verdade, o Senhor está estabelecendo Moisés como seu representante diante dos inimigos e também do seu povo. E o problema de fala, o Senhor está dizendo a Moisés que, embora é o profeta de Deus para o povo, Deus está dando um outro profeta para Moisés. São dois profetas agora da parte de Deus a serviço do Senhor. Moisés era como Deus no aspecto de que a autoridade, o poder e os sinais queriam ser manifestos. Arão agora é esse porta-voz que deveria ser aquele mais eloquente, aquele melhor de fala, aquele melhor para interagir com outras pessoas. E nós vimos aí nas genealogias que Arão é irmão de Moisés e está dentro da família da aliança. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó. Philip Ryken, o comentarista, ele diz algo interessante sobre isso aqui. Veja, essa foi uma das muitas maneiras em que Moisés preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo, que é verdadeiramente divino.
O plano de Deus de usar um instrumento humano para realizar sua obra divina é aperfeiçoado em Jesus Cristo, que é tanto Deus quanto homem. Jesus é a imagem do Deus invisível, como diz Paulo aos Colossenses, a expressão exata do seu ser, como diz o autor aos Hebreus. Deus realizou sua grande obra da redenção por meio do homem Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou entre os mortos num corpo real. Porém, por causa da sua natureza divina, Jesus fez estas coisas não simplesmente como homem, mas também como nosso Deus. Ao ser Deus sobre Faraó, Moisés nos aponta para Jesus Cristo, que é Deus sobre nós, porque Ele é de fato Deus. Diferente de Moisés, Jesus Cristo é de fato Deus encarnado. Moisés seria como, não seria Deus, mas como Deus, para ser o seu representante. O Senhor, no verso 3 ao verso 5, também diz que irá realizar, por meio do seu juízo, algo na vida de Faraó. Irá endurecer o coração de Faraó e multiplicará seus sinais e maravilhas no Egito como atos de julgamento. Verso 3: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. O Senhor, de maneira muito clara e transparente, diz a Moisés e Arão o que irá fazer. E agora começa a fazer sentido porque Moisés vai ser como Deus e Arão o seu profeta. A obra de libertação, ela não vai ser por um simples ato, um pedido e uma obediência em seguida, porque o Faraó já demonstrou de maneira deliberada que não tem nenhuma relação com Deus, que não tem interesse nesse Deus e que ele é que é a autoridade lá. Ele até questiona: quem é este Deus pelo qual eu tenho que ouvir e atender a voz? O Senhor então mostra para Moisés: olha, Moisés, você vai falar com o Faraó, eu vou te constituir como Deus, Arão será o teu profeta, mas você vai se deparar com alguém com um coração endurecido, alguém incrédulo o suficiente para não atender a voz de vocês. Mas o ponto é que Deus irá usar essa dureza de coração para cumprir os seus propósitos. A verdade por detrás de um coração endurecido, que o Senhor vai endurecer ainda mais, vai mantê-lo ainda mais endurecido, está para que Deus apresente ou se mostre esse El Shaddai para o povo, o Todo-Poderoso. Para que Deus se mostre o Yahvé, o Deus do pacto, aquele que existe diante das muitas divindades do Egito. Por isso, para cada praga há um Deus que está sendo combatido, está sendo derrotado. E para cada manifestação de Moisés a Faraó, o Senhor está mostrando o seu poder e a sua autoridade. Deus usou a rebelião de Faraó para demonstrar que apenas Ele tem poder para libertar o seu povo. O Senhor, Ele é especialista nisso, irmãos. Criar circunstâncias para fazer mais evidente um atributo seu. A árvore do jardim, no jardim do Éden ali, do conhecimento do bem e do mal, era uma circunstância que Deus criou para manifestar a sua misericórdia, o seu amor e graça. O Egito para os israelitas era uma maneira de o Senhor mostrar a sua graça, a sustentar esse povo apesar das angústias que eles estavam sofrendo ali. Diz o texto no início de Êxodo que eles se multiplicaram ainda mais. A dureza de coração é a maneira de Deus mostrar a Faraó e ao povo quem ele é. A função de Moisés e Arão era apenas o de anunciar a mensagem de Deus. Deus faria o restante. Com mão poderosa, com manifestação de sinais e maravilhas, o Senhor iria fazer sair o seu povo do Egito.
O problema, irmãos, é que quando o Senhor, para manifestar a sua graça e misericórdia para uns, isso significa que é juízo para outros. Pois diz o texto que o Senhor, com grandes manifestações de julgamento, iria agir por meio de Moisés e Arão. Não é um julgamento para os hebreus, mas julgamento para o Egito. Poderíamos nos perguntar por que Deus enviou Moisés pregar a alguém que não iria ouvi-lo? Por que Deus envia Moisés e ainda chama mais um Arão para em alguém que vai resistir a esse pedido, a essa chamada, a esse apelo, por assim dizer? Por que Deus faria isso? Quando Martinho Lutero estudou o livro de Êxodo, ele fez essa mesma pergunta: por que Deus ordenou que Moisés fizesse algo que estava fadado a não dar certo? E ele escreveu a resposta dizendo assim: a pergunta é porque Deus exige que Moisés pregue, apesar de ele mesmo dizer: Faraó não ouvirá. Não é tolo alguém dizer ao outro: amigo, pregue a Faraó, mas preciso lhe avisar que ele não o ouvirá, pois eu pretendo endurecê-lo. Eu recusaria esse tipo de missão de qualquer um e diria: vá pregar você. Mas a resposta é: somos ordenados a pregar, mas não somos ordenados a justificar as pessoas e torná-las piedosas. Esse pensamento deveria consolar todos os pregadores e cristãos, e todos deveriam seguir seu chamado e executar fielmente as suas obrigações. Apenas a palavra de Deus foi confiada a Moisés, não a responsabilidade de amolecer ou endurecer Faraó por meio da pregação. A palavra lhe é confiada. Esta é a vontade de Deus, e ele deve proclamar essa palavra mesmo que ninguém queira ouvi-lo. E isso é feito para o seu consolo, para que ele não se assuste caso ninguém queira segui-lo e obedecer a ele. Se eu pudesse ser comovido pelo fato de que minha palavra e o meu sermão são desdenhados ou debochados, suponho que deixaria de pregar. Mas diz Deus: continue, Moisés, e pregue, e fale. Essa foi a conclusão que Martinho Lutero chegou, e esta é a verdade que o Senhor quer que Moisés faça aqui. A mensagem a ser pregada, ela também tem esse propósito. Porque, por vezes, principalmente para nós pregadores, nós perguntamos: meu Deus, o povo não está reagindo, o povo não está entendendo, o povo não está manifestando por meio das suas vidas aquilo que dominicalmente venhamos ensinando, estamos exortando e anunciando. Mas o que consola o nosso coração é saber que a missão que o Senhor nos deu foi falar, anunciar e pregar. E a pregação fiel das Escrituras, ela vai levar corações endurecidos a serem quebrantados, como também corações a se manter como estão, voltarem para suas casas ainda distantes. No verso 6 ao verso 7, Moisés e Arão fazem tudo conforme o Senhor ordenara. Veja, assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Moisés, a essa altura, convencido de que agora é o momento e que Deus estará com ele, Deus o fará por meio dele sinais e prodígios. Arão está ali para auxiliá-lo, e agora, encorajados, o texto diz que eles foram e fizeram conforme o Senhor ordenou, que está a ordenança no verso 29. Eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo que eu te digo. Agora é curioso, irmãos, que o texto vai dizer que Moisés era de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Qual é o propósito aqui? O ponto é mostrar que o Senhor não tem
distinção de idade, ou não existe uma idade limite para o serviço e realizar a obra do Senhor. 83 anos e 80 anos a essa altura são idades onde de repente as dores nas costas já começam a aumentar ainda mais. São idades onde podem ser chamados aqui de os anciãos, os velhinhos, servos do Senhor, sendo chamados na idade que, se fosse nos dias de hoje, a gente ouviria de um ou de outro: chama os mais jovens, acabou meu vigor, não dá mais para me fazer isso. Falar a respeito das coisas de Deus, do Evangelho do Senhor. Moisés, lá na sua juventude, nos seus 40 anos, ele achou que aquele era o momento para libertar o povo. Ele seria esse rei libertador, e com as próprias mãos tentou fazer com que as coisas acontecessem. Matou um egípcio, foi tentar defender um hebreu e descobriram, teve que fugir, ficou refugiado. O Senhor o chama agora aos seus 80 e poucos anos, aos seus 80 anos, para cumprir a obra do Senhor. Aí eu pergunto para você: quantos anos você tem? Será que você já chegou na idade, ou existe essa idade, que não dá mais para falar de Deus? Que não dá mais para proclamar o nome do Senhor? Irmãos, eu fico surpreso quando a gente encontra jovens, adolescentes, que diz que não tem tempo. Não fiz porque não tive tempo, foi uma correria. E a gente vê os irmãos com cabelo em branco servindo ao Senhor no seu ritmo, no seu passo, na sua limitação, mas servindo ao Senhor. Não existe dado de limite, irmãos. E quando estivermos nesse mundo, o Senhor nos chama ao serviço, do menor ao maior. Moody, um comentarista, ele diz o seguinte: Moisés passou 40 anos na corte do Egito, na corte de Faraó, acreditando que ele era alguém. 40 anos no deserto aprendendo que não era ninguém. E 40 anos mostrando o que Deus pode fazer com alguém que descobriu que não era ninguém. Porque aos 80 anos, quando ninguém podia dizer, não sai mais nada daí, o Senhor usou Moisés e usou Arão. Em terceiro lugar, nós temos então, no verso 8 ao verso 13, o Senhor realizando os sinais que disse que faria. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão, lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Queridos, isso aqui é algo importante e diz muito sobre os nossos dias. Assim como no passado, as pessoas hoje querem ver para crer. As pessoas estão querendo ver a coisa acontecendo para que então se envolvam. As pessoas querem ver a igreja cheia para dizer que essa igreja é abençoada. Desprezam os começos, onde meia dúzia de pessoas se reúnem em oração, na garagem ou na área de alguém. As pessoas querem ver a coisa decolando para então se engajar, para então se envolver. Agora eu quero participar. Por vezes as pessoas querem ver o Senhor, talvez em pessoa, descendo e chamando para que elas então façam ou respondam ao chamado. O Senhor alerta a Moisés e a Arão sobre a incredulidade de Faraó e diz já antecipadamente que quando isso acontecesse, um sinal deveria ser apresentado. Aqui nós podemos ver o objetivo dos milagres, já aqui no Antigo Testamento. A gente tem a impressão que milagres é coisa lá do Novo Testamento com Jesus Cristo, mas já aqui no Antigo Testamento, o Senhor está manifestando de maneira extraordinária eventos e feitos poderosos, não só nas 10 pragas, mas já nesse primeiro sinal. E o objetivo aqui é para provar e autenticar a palavra destes profetas de Deus,
Quando Faraó vos disser, façam milagres para que eu possa acreditar que de fato Deus está com vocês, ou que vocês mensageiros do próprio Deus, o Senhor diz a Arão, então toma o teu bordão. Isso explica porque os milagres passaram, irmãos, nesse tempo a ficar cada vez mais raro, porque o maior de todos os milagres que apontava para a vitória de Deus por meio do seu Filho, já foi dado ao povo. A ressurreição de Jesus Cristo já foi dada. A chamada para a igreja dos nossos dias é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Naquele primeiro momento dos apóstolos, sinais iriam acompanhar esse ministério com esse mesmo objetivo. Cada vez mais esses sinais não têm sido trazidos à evidência, porque já não há mais necessidade de se que confirme que Jesus é o Cristo ou que Deus está no meio da sua igreja. Apenas a sua palavra. A Bíblia não nos diz que devemos esperar milagres, não porque Deus seja incapaz de fazê-los. Nós podemos orar e Deus continuar realizando, mas porque Ele não precisa fazê-los. A ressurreição é o último milagre de que precisamos para confirmar a verdade do Evangelho de que Jesus morreu para salvar os pecadores. É a pregação do Evangelho que vai trazer para nós a fé necessária, o ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas veja, o Senhor ainda nesse contexto, Ele precisa manifestar esses sinais. E o sinal é: o bordão de Arão será lançado diante de Faraó e se tornará em serpente. É proposital esse bordão, esse cajado de Arão ser transformado em serpente, porque os egípcios, eles temiam as serpentes, as cobras. A serpente no Egito trazia medo e pavor aos egípcios, como também às outras nações. E seu medo era tamanho que levou os egípcios a adorar as serpentes, a fim de tentar de alguma forma apaziguar a ira, o veneno mortal que essas serpentes traziam para aqueles que fossem atingidos. Os egípcios tinham amuletos que eram utilizados em forma de serpente para protegê-los. Havia um deus do Egito por nome Apepe, a serpente deusa que personificava o mal, a presença daquilo que é terrível e que é mortal. E a literatura egípcia, diz alguns historiadores, contém vários encantos e invocações como proteção contra as picadas de serpentes, inclusive adoração e cultos para evitar que elas os atingissem. Foi esse medo de cobras que levou o faraó a usar a serpente como o maior símbolo de autoridade. Se você for pesquisar na internet, você vai perceber que ela está lá presente, tanto na sua coroa, como no seu cajado, como no seu trono, porque era símbolo de autoridade, símbolo de respeito e trazer pavor para as pessoas. O faraó usou a serpente para os seus propósitos. Ele quis impor medo, ele quis impor autoridade e usou aquilo que o povo temia. Aí vem Deus chamando Moisés e Arão, e para provar que Deus estava com ele, o que ele faz? Transforma o cajado ou o bordão de Arão em serpente. Essa é a razão de Deus ter escolhido a serpente como sinal de seu poder, de sua força, de sua autoridade. E Moisés, verso 3, diz o texto, faz tudo que o Senhor ordenou. Então Moisés e Arão se chegaram ao faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. O texto não diz, mas é possível que o faraó tenha pedido prova desse sinal. Lançou Arão o seu bordão diante do faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Philip Hack vai dizer que a serpente aqui
para Faraó, especificamente, era símbolo de autoridade. E assim, o bordão que se transformou numa cobra era um ataque direto à soberania de Faraó. O Senhor, quando ele vai para a guerra, ele não brinca, não. Ele sabe como atacar e como agir. O bordão de Arão se transformar em uma serpente é um ataque direto a Faraó. Esse mesmo Faraó que lá atrás diz: quem é este Deus pelo qual eu tenho que ouvir e atender a sua voz? Deus agora está aqui manifestando poderes extraordinários. Eu sou este que de um graveto, de um pedaço de vara, transformo naquilo que você teme. Faraó, por meio de seus encantadores, repetem o sinal milagroso, como está aí no verso 7 ao verso 12. Verso 11 ao verso 12. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Veja, Faraó chama seus encantadores. Nós, na literatura, temos esses encantadores sempre presentes, agindo, manifestando poderes. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, isso, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo vai descrever quem eram esses encantadores. Ele está falando aqui, aconselhando Timóteo a fugir dos falsos profetas, desses enganadores que estão saindo aí, levando outro evangelho. Aí ele diz no verso 8, 2 Timóteo 3,8: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Por meio das ciências ocultas, poder das trevas, que nós já vimos aqui, que tem o seu poder, tem a sua atuação, e é claro, tudo debaixo da permissão do Senhor, eles fazem o mesmo. O bordão de Arão se transforma em serpente. 2 outros bordões agora são também transformados em serpentes. Os bordões desses encantadores também são lançados e transformados em serpentes. Porém, meus irmãos, o bordão de Arão devorou os bordões deles. Uma serpente engoliu as outras serpentes. Deus não havia dito para Moisés essa parte. Deus não disse para Moisés e Arão que isso iria acontecer. Os magos, os encantadores iriam repetir o sinal. Deus não disse, apenas a ordenança foi: quando o Faraó pedir um sinal, façam diante deles, peça para Arão que jogue o seu bordão, e ele se transformará em serpente. Imagine a cena, meus irmãos, até esse momento, ele jogando o seu bordão e se transformando em serpente, aquele primeiro impacto. Aí agora vem os encantadores e fazem o mesmo. Agora é Moisés e Arão que, opa, como é que é isso? E para surpresa de todos, o bordão de Arão se mostra superior. A serpente vinda da parte de Deus transforma a serpente vinda dos encantadores. O Senhor não tinha dito isso, até porque para que não criar no coração de Moisés e Arão uma espécie de sentimento de que pode deixar comigo, sabe? Aquela vez que você já não... Eu tenho certeza, principalmente os homens, né? Eu já fiz isso. Tem alguma coisa que eu não sei fazer, vou lá no YouTube, os primeiros 5 segundos que o cara começa a fazer, já sei, já não vejo mais o resto. Vou lá e mexe, não dá certo, tem que voltar. O Senhor não disse para Moisés e Arão para que eles não pudessem fazer isso, né? Tá bom, Deus, pode deixar comigo. Vai transformar em serpente? Só com isso aqui
na mesma hora, corre pessoal, nós vamos todo mundo embora. Mas o Senhor guardou a cereja do bolo para o final. Eu penso que também naquele momento, quando os magos conseguiram transformar os seus bordões em serpente, Moisés e Arão ficou 1 minuto de silêncio. Essa parte o Senhor não falou. E agora, o que a gente faz? E quando a serpente, o bordão de Arão transformado em serpente, engole os demais bordões, isso mostra que Deus é quem está agindo do início ao fim, não Moisés e Arão. A única coisa que Arão fez foi jogar o bordão. E ele voltar depois a ser um bordão na mão de Arão. Mas o bordão não voltou para a mão dos magos, que o Senhor os destruiu. Com este sinal, Deus está anunciando o seu triunfo, a sua vitória sobre os poderes das trevas, sobre as ações dos maus, dos encantadores. Assim como as serpentes de Faraó são devoradas pelo bordão de Arão, o exército de Faraó também será devorado. E nós temos lá no capítulo 15, no versículo 2, eles são devorados pelo mar. O Senhor manifesta o seu poder. A mesma palavra que é usada aqui para dizer que o bordão foi devorado é a mesma utilizada quando o exército de Faraó foi devorado pelo mar, quando a mão de Deus fechou o mar e todos ali pereceram. O resultado disso não foi que Faraó ficou convencido de que Deus estava lá. O Senhor, como disse, queria endurecer o coração dele, o fez. Veja, todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Não se engane, quando Deus diz que vai fazer, Ele fará. Talvez não é do modo como nós queremos, mas o Senhor fará a sua obra. Quais são as lições aqui, meus irmãos, para a gente concluir? Primeiro, a gente aprende aqui sobre a dureza do coração do homem. A gente não pode passar por essa passagem sem reconhecer isso. A reação de Faraó ao sinal de Arão e Moisés só prova que milagres não salvam ninguém. Pelo contrário, se um coração está endurecido e em trevas, os olhos podem ver os milagres acontecerem, eles podem até ser atraídos em algum momento, mas seus corações continuarão assim. Pode até trazer admiradores e seguidores os milagres, como as igrejas promovem, né? E elas ficam cheias. Mas no final, seus corações continuam endurecidos e muito rápido abandonam o Senhor quando esses milagres não permanecem ou não continuam. A reação de Faraó com a dureza do seu coração só mostra o quão o homem está com o seu coração da mesma forma, endurecido, e precisa de uma ação soberana de Deus. É aquela pessoa que você falou, pregou, levou para a igreja, fez de tudo, viu tantos livramentos, tantas ações de Deus, e no final ainda está ali querendo pecado, permanecer longe, afastado do Senhor. A primeira mensagem que nós tiramos aqui, a lição, é o quão duro é o coração do homem sem Deus. Segundo, a gente também aprende aqui que mesmo esses corações duros não mudam os propósitos de Deus. O coração endurecido de Faraó não atrapalhou em nenhum momento, ou não fez Deus desistir de libertar seu povo em nenhum momento. Pelo contrário, o Senhor se aproveitou disso para ainda mais manifestar o seu poder e a sua graça.
A magia e o encantamento dos magos de Faraó não foram suficientes para fazer Deus mudar seus planos. Como se dissesse: ei Moisés, olha, tu transformou uma serpente, eles fizeram duas. Não, volta, vamos mudar os planos, vamos melhorar e depois a gente vem de novo. Deus é soberano e tem todo o poder. Ele não pega de surpresa, pois sabe tudo e tem tudo sob o controle. No coração suficientemente endurecido, não há coração suficientemente endurecido que possa impedir de Deus realizar a sua obra. Não há coração suficientemente endurecido e distante que Deus não possa realizar a sua obra. Por isso, meu irmão e minha irmã, não desista de anunciar as verdades do Senhor, de orar pelo seu familiar que está distante, que tem demonstrado um coração frio e endurecido diante das verdades do Senhor. Deus é poderoso para quebrar os grilhões da incredulidade, quebrantar os corações para o louvor da sua glória. Terceiro, a gente aprende aqui também que nós não podemos duvidar do poder das trevas. O diabo existe e os seus demônios. Ele é o enganador e tem o seu poder e a sua atuação no mundo. Os demônios são agentes do diabo trabalhando para enganar e fazer o povo de Deus cair, induzindo e trazendo muito mais motivos de desejo e paixões carnais serem alimentadas e desenvolvidas. Não pense que você está pronto o suficiente, você está forte o suficiente para que mesmo o diabo aparecer na sua frente, você resista e você está ao ponto de ir para a glória. Não pense que você está pronto o suficiente para encarar os seus desejos e as paixões e na sua própria força resistir. Porque se você não estiver com o Senhor de fato, você irá cair. E o diabo, uma vez que nas suas seduções para tentar derrubar você não ter sucesso, ele voltará outra vez. É ele sim, muda seus planos para enganar, para matar e para destruir. E como diz as Escrituras, se possível, enganar os eleitos de Deus. Sabemos que disso não é possível, porque o Senhor é quem guarda o seu povo. A gente aprende aqui também, em quarto lugar, sobre o majestoso e grandioso poder de Deus. Totalmente o contrário do poder das trevas. O poder de Deus sobre o poder das trevas, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Essa passagem aqui nos lembra a promessa do Senhor em Gênesis 3,15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Essa passagem traz à nossa memória o que Deus está prestes a fazer. A semente da mulher iria esmagar a cabeça da semente da serpente. A semente da mulher aqui é Jesus Cristo, que derrotaria a antiga serpente, como é descrito lá em Apocalipse, que é o diabo e Satanás, o sedutor deste mundo. O apóstolo João, falando do poder de Jesus Cristo, ele diz em João, no Evangelho, capítulo 1, verso 5, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E a demonstração de superioridade do bordão de Arão sobre a dos magos de Faraó representa o que acontecerá a Satanás quando Jesus Cristo vier em glória. As trevas não prevalecerão e as forças demoníacas serão subjugadas de uma vez por todas para a glória de Deus o Pai. As trevas, o diabo, seus agentes, eles têm o seu poder. Mas o Senhor Deus é o Todo-Poderoso. E seu Filho Jesus Cristo demonstrou todo esse poder, resistindo ao diabo, não cedendo às suas seduções, não cometendo nenhum pecado e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Um exemplo para que nós venhamos seguir. Em quinto, a gente aprende aqui sobre a importância daqueles que são fiéis ministros do Senhor.
Aqueles que pregam fielmente a palavra do Senhor são os verdadeiros profetas desta geração, falando a verdade de Deus, a verdade das Escrituras. É desta forma que Deus fala aos corações, por meio de suas palavras na boca dos profetas, que são pregadores do Evangelho. Quando essa palavra ou esse Evangelho é pregado fielmente, é Deus falando ao povo e o seu poder transformando corações passa a estar disponível pela pregação do Evangelho. Tem muita gente por aí dizendo que é profeta de Deus, mas não falam a palavra de Deus, falam a palavra que o povo quer ouvir, falam a palavra do seu próprio entendimento. Como alguém outro dia chegou, outro dia, um tempo já bem distante: pastor, eu tenho já o sermão pronto para falar ao povo. Passei a semana todinha me preparando para esse sermão, mas eu preciso de um texto das Escrituras para poder firmar esse sermão. As pessoas aí fora estão assim: eu já tenho o que dizer, só falta eu fazer Deus confirmar o que eu vou dizer, caçar algum versículo para dizer ao povo. O Senhor tem os seus profetas, que, como diz Lucas lá em Atos 20, 27, que proclamam todo o desígnio de Deus, toda a verdade do Senhor, nada é ocultado, doa a quem doer, inclusive o próprio profeta. Porque tem verdades, meus irmãos, que nós somos levados a falar das Escrituras que ferem a nós mesmos, que humilham a gente, que confronta o nosso ego. Mas no final nós devemos entender que o Senhor é quem nos enviou a dizer o que Ele nos mandou dizer. É isso que um pregador faz. Quando ele ensina a Bíblia com fidelidade, sua voz é a voz de Deus para o povo. Em sexto e último lugar, a gente também aprende aqui sobre o amor e a misericórdia do Senhor para com o seu povo escolhido. Porque Ele amou o mundo de tal maneira, foi capaz de enviar e entregar seu único Filho como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em favor dos pecadores como eu e você, que também estávamos nesse mundo das trevas, escravizados, apegados ao pecado. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã, podemos ouvir sobre a sua abundante graça que perdoa e liberta, e está disponível para aqueles que creem. É só por causa disso que nós podemos conhecer esse Deus misericordioso de graça. Por causa do amor de Deus para com seu povo, que o Evangelho ainda é pregado. E você tem a oportunidade de ouvir e se render ao poder de Deus, que transforma os corações endurecidos para o louvor da sua glória. É só por causa disso, por causa do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Você veio aqui essa noite para prestar um culto ao Senhor, mas lá na eternidade o Senhor preparou esse dia para que você estivesse aqui ouvindo essas verdades, e essas verdades viessem de encontro ao seu coração, uma vez que os seus ouvidos estavam atentos. E isso é fruto da misericórdia e da graça de Deus. Todas as vezes que o Senhor levanta os seus profetas, os seus pregadores, os arautos desta geração para falar das verdades do Evangelho, o Senhor está exercendo ou manifestando a sua misericórdia e graça, para que você busque o Senhor e recorra a Ele enquanto há tempo. Haverá um dia que estes profetas serão silenciados de uma vez por todas, não precisarão falar mais. Haverá um dia onde o Senhor manifestará o último milagre, que é o resgate do seu povo. Todo olho vai ver, mas ele não vai mais ser possível crer, porque vai ser tarde demais. Por isso, este é o dia que fez o Senhor, para manifestar sua misericórdia e graça, para que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, enquanto há tempo. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Deus,
Como é bom ouvir da tua graça e da misericórdia, Deus, disponível ao teu povo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor um dia manifestou o seu poder e graça, enviando o seu Filho amado, Jesus Cristo, a este mundo, esse mundo de trevas pelos quais nós estávamos, ó Deus, lançados e perdidos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor enviou o teu Filho como um profeta de Deus para falar do único caminho, da única verdade que iria produzir a vida que nós precisávamos. Obrigado, Deus, porque o Senhor também levantou os teus profetas, os pregadores da palavra, que um dia falaram do Senhor e corações aqui se renderam. Hoje, ó Deus, o Senhor continua falando conosco. O Senhor continua manifestando, ó Deus, o teu poder e graça em nosso meio. E esse dia é um dia da tua misericórdia e do teu favor estendido ao teu povo mais uma vez, para que venhamos nos arrepender enquanto há tempo. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Pedimos agora que a boa mão do Senhor nos ajude, ó Deus, nesse decorrer do dia e no início desta semana, se o Senhor assim nos permitir desfrutar do dia de amanhã. Que as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis ao Senhor. Que o testemunho das nossas vidas seja, ó Deus, como sal nesta terra e luz neste mundo. Falemos do Senhor, venhamos viver para o Senhor e glorificar o teu nome em todo tempo e lugar. Eis a nossa oração, ó Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.